Ok, nós vamos então ler o texto da Palavra de Deus, que será objeto de nosso estudo hoje. Os irmãos vão de perceber que há muito conteúdo, muito ensino nessa passagem de hoje, né? De Zacarias capítulo 4, os versos 1 a 14, né? Ou seja, todo o capítulo. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz-nos assim o texto sagrado: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o monte, diante de Zorobabel. Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. E haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a acabarão, para que o Senhor... Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegueiras à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei: Que são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de vazio? Ele me respondeu: Não sabes que ele disse? São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor à terra. Assim temos lido a palavra do Senhor e oramos para que ele a escreva em nosso coração, para que não pequemos contra ele, não é? Ok. O que nós temos primeiramente aí é uma visão dramática e um profeta sonolento. Isso já era tarde na noite e a data era dia 15 de fevereiro do ano 519 a.C. E no meio das ruínas da cidade de Jerusalém. Foi ali que se deu essa visão. Então, havia 17 anos desde que os alicerces tinham sido estabelecidos. Zacarias, o profeta, foi enviado para que retomassem o projeto dessa reconstrução. E houve uma série de 8 visões dramáticas que nós estamos considerando, dadas uma após outra durante toda a noite. E até agora, 4 dessas visões da noite já se passaram. E quando chegamos a Zacarias, no capítulo 4, nós encontramos o profeta em uma situação de sonolência, logo na abertura aí do capítulo. E então, a primeira coisa que nós temos aí
o reconhecimento da beleza do povo de Deus. Vocês estão vendo aí na tela esse candelabro. Esse candelabro, então, o livro de Zacarias usa uma linguagem do templo, E se vocês forem lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, vocês verão esse candelabro lá nos versos 13 e 14, ele está lá. E o verso de número 20 do capítulo 1 de Apocalipse interpreta o que são essas lâmpadas aí, o que são essas luzes. E Jesus é a luz do mundo. E esse candelabro, Jesus está no meio dele, no centro dele. E essas lâmpadas representam a igreja, porque Jesus disse assim que nós somos também a luz do mundo. E o verso de número 20 de Apocalipse 1 diz que esses candelabros, ou esse candelabro, esse candeeiro, representa a igreja. Então, sempre que vocês virem o candeeiro, lembrem-se de que ele representa a igreja. Então, aqui está falando da beleza do povo de Deus, da beleza da igreja. E qual o significado? Então, há três coisas que esta passagem nos convida a fazer. A primeira é a chamada para reconhecer a beleza do povo de Deus. Todo de ouro esse candelabro e as estrelas aí no meio. Não é? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 20, estão interpretados tudo, tanto o candeeiro quanto as estrelas aí apresentadas. E então o profeta pergunta no verso 2, o que vês? Ou o anjo pergunta. E há um candelabro de ouro com um vaso fixado na parte superior do pedestal central. E há 7 lâmpadas menores fixadas na borda daquele vaso maior. 7 lâmpadas com 7 mechas em cada lâmpada. E todas elas queimam brilhantemente. No verso 4, nós temos assim: então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isto? E esse é um bom exemplo para quando você tiver dúvidas quanto ao sentido do texto. Perguntar sempre, perguntar sempre. E aqui no nosso curso também, quando você tiver dúvidas, pode perguntar, pode partilhar, perguntar, participar, contribuir, é um prazer. Mas lembrem-se, sempre que virem o candelabro ou candeeiro, a mesma coisa, então, é a mesma palavra, e Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Essas estrelas são os mensageiros de cada igreja, o anjo de cada igreja. A palavra anjo, como vocês sabem, tem o sentido de mensageiro da igreja. Então, muito provavelmente, essas estrelas são os pastores da igreja, conforme nós temos. Tá? Então, o que significa isso? Nós temos aí o candelabro, um símbolo do povo de Deus. E Jesus no meio deles, no meio dos candelabros, nós temos no livro de Apocalipse. Então, veja que o livro de Zacarias tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. Se alguém quiser compreender o livro de Apocalipse, tem que compreender esse sentido figurado e a linguagem do templo. O livro de Apocalipse, ele tem a sua introdução e ele é marcado por número 7, pelo número 7. São 7 igrejas, depois são 7 selos,
são 7 taças que nós temos ali, e ele tem 2 mulheres, as 2 mulheres têm nome de cidade, uma é a Babilônia e outra é a Nova Jerusalém. A Babilônia tem um significado e a Nova Jerusalém tem outro significado. São opostos esses significados. A Nova Jerusalém é a Igreja de Cristo. E a Babilônia é a falsa igreja, a prostituta, a meretriz, não é? E, então, precisamos entender isso, se quisermos compreender o livro de Apocalipse. O anjo intérprete responde a Zacarias com uma leve repreensão, uma repreensão aí. Você não sabe o que é isso? Bem, em Isaías, no capítulo 42, no verso 6, diz-nos que Israel devia ser uma luz para as nações, uma luz para as nações. E é por isso que esse candelabro, esse candeeiro, representa, então, a igreja, porque é luz para as nações. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no verso 14, diz que aos discípulos para serem luz do mundo. E Apocalipse 1, os 7 candeeiros de ouro que representam lá de João as 7 igrejas. E entre eles o Senhor Jesus caminha no meio do seu povo. Eu gosto muito dessa figura de que Jesus está na igreja. Jesus caminha no meio dos candeeiros. Jesus caminha no meio dos candelabros, Jesus está presente na igreja. E os pastores estão nas mãos de Jesus. Então, isso é uma figura linda, uma figura espetacular da igreja. E este candelabro é maior e mais grandioso e mais brilhante. E 49 chamas em torno dele. E ele não ficava sem azeite. E a visão celestial ultrapassa de longe os candeeiros terrenos que adornavam o templo e que foram roubados, foram saqueados, não é, lá do templo. Então, isso mostra essa figura aí do candeeiro de ouro e as suas lâmpadas, mostra a beleza da igreja, a importância, o valor da igreja para Deus. Nós já observamos no livro de Zacarias que a igreja é a menina dos olhos de Deus. E já observamos que a beleza da igreja é sempre exaltada por Deus. Então, a aliança do povo de Deus, nós temos aí ressaltada aí e mostrada nesses versos iniciais de Zacarias. E isso é o que embeleza a igreja, do meu ponto de vista, o que embeleza a igreja é a presença do próprio Deus nela. Nada podia ser maior, nada poderia ser mais importante do que a presença do próprio Deus nela. Então, nós devemos cuidar bem da igreja, porque ela é a menina dos olhos de Deus, mas não só por isso, porque Jesus está no meio da igreja e anda entre a igreja. Então, tudo o que fazemos na igreja, devemos fazer pensando nisso. É muito importante que entendamos esta figura. E é muito importante compreender que a Bíblia que João possuía, quando ele escreveu o Apocalipse, era o Antigo Testamento. E então, João usa as mesmas figuras usadas por Isaías, linguagem do templo, e João usa as mesmas figuras usadas por Zacarias e por Amós e por todo o Antigo Testamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós perdemos muito
por não dar ênfase em teologia bíblica. Muito, muito. E o que nós pregamos na igreja é Bíblia. Todos os profetas menores, todos os profetas do Antigo Testamento receberam a ordem do Senhor: prega a palavra, para pregar a palavra e pregar a palavra somente. Então, significa, o que nós vamos pregar, o que nós vamos ensinar na igreja é exatamente isso aí que nós vamos trabalhar. Ok, mas vamos lá. Esses candeeiros do templo tinham desaparecido, tinham sido roubados, e a cidade tinha sido destruída, e as pessoas eram pobres, e as pessoas eram desprezadas. Mas há um candelabro queimando no céu que nunca pode ser removido. Essa é a figura que nós temos aí. O povo de Deus, como o próprio Deus o vê, é indiscutivelmente lindo e precioso, intocado pelas vicissitudes de suas circunstâncias. Brilha muito, e é por isso que são de ouro, e é por isso que estão acesos. E o povo de Deus brilha com um brilho que não é propriamente dele. E Zacarias tinha perguntado: o que é isto? E o anjo intérprete explica: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. São os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Se você olhar lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, é usado essa figura dos olhos e os 7 espíritos. Olhem lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso de número 4, e você vai ver exatamente isso. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E ele vai falando e fala também dos 7 olhos. Quando você vai lá para o livro de Isaías, e você... no capítulo 11, você lê no capítulo 11, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento do tronco de Jessé. É Jesus, certo? E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Exatamente 7 espíritos, como os 7 olhos, são os olhos do Senhor, é a presença do Senhor em todo o povo. Então, o que é isso? Pergunta lá, Zacarias pergunta. E o anjo intérprete explica: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que é isso? Isso é a onisciência de Deus. É o conhecimento completo de Deus, da sua igreja, não é? Isso faz toda a diferença. Ok. Aqui, o povo de Deus é representado por esses candelabros, por esses candeeiros. E esta é a comunidade da aliança. E esta é a verdade sobre a igreja. E é a descrição de Deus sobre nós, sobre você, que é crente em Jesus. Você é uma luz com a presença dos olhos que tudo veio. Você é uma luz com a presença dos olhos que tudo veio. Ou seja, a onisciência de Deus. A igreja embelezada
pela presença de Deus no meio dela. É isso que nós temos aí. Ok, e então, depois disso, nós temos aí sobre o ministério dos servos de Deus. Tá? Essa é uma passagem, capítulo 4, contém muito ensinamento mesmo. E o que podem significar essas duas árvores aí que estão lá na visão do profeta Zacarias? Qual o ensino disso? Então, aí nós temos, em segundo lugar, somos chamados aqui para receber o ministério dos servos de Deus. E a outra característica dessa misteriosa visão tem a ver com as duas oliveiras em pé, em ambos os lados do candeeiro. E diz assim no verso 14: estas são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Bom, tem uma coisa importante aí. É que no livro de Apocalipse, no capítulo 11, há duas testemunhas. E as pessoas vivem discutindo quem são essas duas testemunhas. E aí nós temos já o começo da explicação de quem são essas duas testemunhas, a mesma figura ocorrendo no livro de Zacarias. Então, são as oliveiras que fornecem azeite para os candeeiros, e elas apoiam e sustentam os candeeiros. O que são candeeiros? Se você for lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, então nós já começamos a poder interpretar e entender essas coisas todas. No capítulo de número 11 de Apocalipse, nós temos assim, são esses, verso 4, as duas oliveiras e os dois candeeiros. Ok, o que são candeeiros? Nós já vimos que candeeiros na Bíblia, lá no livro de Apocalipse e aqui no livro de Zacarias, no livro a igreja. Então, quem são as duas testemunhas de Apocalipse, ou os dois ungidos, como são chamados aqui? Representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O livro de Apocalipse diz que são dois candeeiros, as duas testemunhas. E Apocalipse 1, verso 20, diz que candeeiros são as igrejas. E aqui nós temos, então, essa figura do pergunta é o que isso significa, efeito aí para o profeta. Então, são as oliveiras que fornecem azeite para os candeeiros, e elas apoiam o sistema, e apoiam e sustentam esses candeeiros, tá? Essas duas oliveiras que vamos considerar. E elas são chamadas dos dois ungidos. Então, veja aqui, ó. A visão de número 1 traz um julgamento das nações. A visão de número 8, Zacarias teve 8 visões. Mostra também o julgamento das nações. A visão 2, as visões 2 e 3, 6 e 7 também falam de Judá e Jerusalém. E a visão 4 e a visão 5 trata das duas oliveiras. Fala Josué e Zorobabel. Josué e Zorobabel. Eu só quero mostrar para vocês, isso aqui é uma maneira de pensar oriental, tá? Quando eu tenho isso, por exemplo, essa visão de número 1, ela tem uma correspondência com a visão de número 8. Tá vendo?
E essa figura de linguagem chama-se quiasma. Tá? Quiasma. Então, aqui eu tenho a visão de número 1 e a visão de número 8, é o julgamento das nações. E eu tenho aqui a visão 2 e 3, tem como correspondente as visões 6 e 7. Então, Judá e Jerusalém, Judá e Jerusalém. E significa que o centro dessa visão, o centro é a de número 4 e a de número 5, Josué e Zorobabel. É sobre isso que querem falar. É sobre isso que o profeta está tratando. Então, tem essa figura interessante. Eu só quero mostrar para vocês que em português e no Ocidente, a maneira de pensar nossa é diferente. Então, veja aqui, ó, eu tenho uma moldura em cima, uma equivalente embaixo aqui. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam um apontador laser para vocês verem aqui. Visão 1, julgamento das nações. Equivalente a visão 8, julgamento das nações. Isso aí chama-se moldura. Nos comentários, vocês vão ver isso aí com o nome de frame, né? Que é moldura em português, a mesma coisa, né? Mas, então, eu tenho a visão 1 corresponde à visão 8, as visões 2 e 3 correspondem às visões 6 e 7, e o centro, as visões 4 e 5. Então, isso chama-se quiasma. Como é que é a maneira de pensar ocidental? A nossa maneira de pensar é assim: isso funciona para novela, funciona para filme, funciona para livro, funciona para tudo, a maneira de pensar nossa. Significa, nós apresentamos as personagens e depois vamos criando mais ou menos como se fosse assim, sigam aí o meu laser aí, ó, mais ou menos como se fosse assim a visão ocidental, ó. E primeiro a gente apresenta as personagens e o contexto da história. E depois vamos aumentando os problemas, e os problemas vão aumentando, e o filme vai ficando mais interessante, e os problemas vão aumentando, e o filme vai ficando mais interessante, e os problemas vão aumentando, até que você pensa que nem tem solução, e vem um mocinho e resolve tudo. E aí terminou o filme. Viveram felizes para sempre. Essa é a maneira de pensar ocidental. Mas a maneira de pensar oriental é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu quero ensinar uma verdade muito importante, essa verdade muito importante fica no centro. Fica no centro. Então, eu tenho a visão 1, a correspondente. E o ensino, propriamente dito, está nas visões 4 e 5. A ênfase que o profeta quer dar está nas visões 4 e 5. Isso chama-se referência cruzada, ou quiasma. Nós não temos essa figura e essa maneira de escrever oriental. Nós não entendemos as coisas assim. Então, agora, tenha uma mente aí oriental e considere essa estrutura dessa primeira e a última das oito visões em paralelo, uma com a outra, né? E assim cada uma aí. E no centro está o ensino, certo? No centro está o ensino que o profeta quer dar. Então, Zorobabel, neto de Jeoaquim, rei de Judá, herdeiro do trono de Davi, aqui está no capítulo 4. Tá? E a ênfase, portanto, é Josué e o sumo sacerdote, ungido para servir o seu papel como líder espiritual da comunidade.
e está aí na unidade da aliança. Um sacerdote e um rei para fornecer o azeite do Espírito que sustenta a comunidade. Estes dois homens são ungidos de Deus para o bem-estar do seu povo. E ele não os abandonou aos seus próprios recursos. E Zacarias sabe disso. E, ao invés disso, ele proveu os seus servos para que, por eles, a comunidade continue a brilhar com a presença graciosa de Deus para uma lâmpada que é e alguém despejando azeite lá para que uma chama nunca se apague, nunca se extinga. E este azeite é o Santo, é o Espírito Santo, que a igreja, para que ela nunca perca o seu brilho, nunca. Essas duas figuras, lembre-se de 3:9, capítulo 3, verso 9. E Zacarias 3:9 nos diz que Josué e seu companheiro, Zacarias 3:9, diz que Josué e seu companheiro são homens de presságio, diz aí, ó, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre essa pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Como é que ele tiraria a iniquidade da terra em um só dia? Nós sabemos, foi com Jesus Cristo. Então, este livro trata sobre Jesus Cristo, sobre aquele que haveria de vir, e que haveria de morrer, e que tiraria a iniquidade da terra num só dia. Então, Josué aponta para outro sacerdote que estava por vir. Josué, na verdade, aponta para Jesus, que é o grande sacerdote sobre a casa. Isso em Hebreus, no capítulo 10, no verso 21, onde nós temos este ensinamento. E Zorobabel aponta para o grande filho de Davi, o filho de Davi, Jesus Cristo. Porque é Jesus quem sustenta a igreja com o suprimento sem fim do Espírito de Deus. E assim como o candeeiro dependia do azeite que é fornecido pelas duas oliveiras, assim também nós dependemos do Espírito de Deus, que somente Jesus Cristo pode nos. Esses dois, então, homens aí, apontam para o azeite necessário para que os candeeiros continuem acesos e para que a igreja continue brilhando e iluminando e o grande bem para Jesus Cristo. O livro de Zacarias é maravilhoso. Bem, irmãos, eu acho, é minha opinião, que nós perdemos muito ao não estudar cada um dos profetas e aprender a mensagem dele, de cada um desses profetas, e para aplicá-la na igreja, porque a mensagem desses livros é muito rica e soma muito para a nossa vida.
Então, eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei iniquidade desta terra num só dia. Isso é que está apontando esses 2 homens. Então, ambos apontam para Jesus Cristo. E essa expressão, tirarei iniquidade desta terra num só dia, isso é muito claro, de Jesus em nosso benefício. Então, é Jesus quem sustenta a igreja com um suprimento sem fim do Espírito de Deus. Assim como o candelabro dependia do óleo que é fornecido pelas 2 oliveiras. Assim, também nós dependemos, pode nos dar. Este é o ensinamento dessas 2 oliveiras. Ok. Quanto ao fornecimento do Espírito Santo. E isso nos leva à última coisa apresentada nesta visão. Nós reconhecemos a verdadeira beleza da igreja, nós recebemos o ministério dos servos aí, os 2, e, na verdade, em última análise, o servo de Deus verdadeiro, que é uma referência a Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, nós descansamos, santo, que nunca nos faltará. Se você olhar, por exemplo, lá na carta aos Romanos, eu tenho lá um ensinamento bastante interessante sobre o Espírito Santo. O verso, capítulo 8, verso 9. Capítulo 8, verso 9 da carta aos Romanos. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Igrejas estão pedindo um tipo de reavivamento, elas fazem e promovem reuniões de oração. Reuniões de oração. E eu pedindo, Senhor, dá-nos o teu Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem tem o Espírito de Deus está. Então, em nenhum momento Deus nos retira o seu Espírito Santo. O Santo é não reconhecer que ele está em nós, é não admitir que ele está em nós. E se ele não estiver em nós, então nem crente nós somos. Isso é uma impropriedade, orar pedindo o Espírito Santo, porque ele habita em nós, ele está em nós. Tá? Nós podemos ter a convicção disso, a certeza disso. E quando a gente considera esses ensinamentos, a gente tem que refletir que o modelo de oração é o Pai Nosso. E ela diz, seja feita a tua vontade. Eu admiro essa oração. Pai Nosso que estás nos céus. É um filho que se dirige a um pai. Santificado seja o teu nome.
O Pai tem um nome perfeito e puro e santo, e o Filho é um pecador que se dirige a um Deus santo. Seja feita a tua vontade, não é a vontade nossa, do homem. Quanto nós gostamos de ensinar as coisas para Deus, que inocência nossa. E nós fazemos uma oração: Senhor, me dá aquele emprego. Como é que você sabe que aquele emprego será bom? Senhor, me dá aquele casamento. Como é que você sabe que aquela é a pessoa certa? A oração mais sábia que temos a fazer é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois fala: o pão nosso dia a dia nos dá hoje. Isso é um pedinte que se dirige a alguém que pode matar a sua fome. E depois diz: perdoa as nossas dívidas. Isso é um criminoso que se dirige ao juiz, que pode perdoá-lo ou condená-lo. E assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Significa dizer que não é só um criminoso, mas é um criminoso. Que se Deus não usar de misericórdia com ele, ele pode se tornar... E às vezes fazemos essa oração como se fosse uma reza, e nós não refletimos no significado do seu ensino. E não acho sábio a gente ensinar as coisas da tua vontade. Senhor, cura fulano. Como é que você sabe que é assim? E se aquele fulano está passando por isso exatamente para que compreenda, você é mais justo do que Deus, você é mais bondoso do que Deus, você pode derramar o seu coração, pode, e pode dizer para Deus usar de graça, sábio, querer dizer o que Deus deva fazer. O que Deus está fazendo é o melhor. E as provas por que nós passamos, os problemas que nós passamos, são estes problemas e estas provas. Isso é bom, é a Deus conduzir, deixa Deus agir. Confia nele, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele Espírito Santo. Ele não nos abandona por causa de Jesus Cristo, que é representado pelas duas oliveiras, um sacerdote, Josué, e a outra, o grande rei, que teremos sempre o Espírito Santo. A grande bênção para nós é saber, como diz lá em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Romanos diz que nós não sabemos orar. E então, o Espírito Santo pega a nossa oração torta e diante do Pai, porque senão nós estávamos perdidos. Nós somos cheios de querer saber o que é melhor para nós e o que é melhor para as pessoas a quem nós amamos. Nós não sabemos, é Deus quem sabe. Então, naqueles 17 foi extremamente eficaz a companhia do Espírito Santo para aquele povo. Criou-se uma ideia de que a obra do templo jamais seria concluída, mas a obra seria concluída não pela força, não pela violência, mas pelo suprimento do Espírito. As oliveiras estão aí, é a garantia de que estas obras serão cumpridas. E qual o ensinamento de Filipenses 1, verso 6? E eu estou bem certo.
de que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode ter certeza e a garantia de que essa obra será cumprida é o Espírito Santo que dá o penhor. Ele é a garantia. Nossa, percebe isso? Um dia eu estava em um acampamento e eu vi uma moça com uma camiseta e a camiseta dizia assim: tenha paciência comigo, Deus ainda não completou a sua obra em mim. Isso é o que acontece conosco, mas a obra será completa, a obra será acabada. E o que garante é Zorobabel e Josué. Eu acho Zacarias fantástico, maravilhoso, o seu ensino é muito rico. Então, a obra seria concluída, não pela força, mas pelo suprimento do Espírito de Deus e por nenhum outro poder. Se o Espírito Santo não atuar na igreja, não tem realização, não tem obra concluída, não tem poder, não. Então é isso, mas pelo meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. E a montanha de oposição que confrontava Zorobabel, como você pode ver no verso 7, a montanha de ódio seria a pedra final sobre o pináculo do templo. E enquanto toda a gente comemoraria, gritando assim significativamente, duas palavras importantes. O que toda a gente gritaria? Graça, graça. Não é isso? Ora, gente, qual a diferença disso para o Novo Testamento? É graça de Deus. O quanto nós perdemos não estudando isso, não compreendendo essas verdades de cada profeta, o ensinamento de cada profeta. Graça, graça. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a lição que nós temos aí do fornecimento do Espírito por essas duas oliveiras importantes aí. Ok, então nós temos o descanso quanto ao fornecimento do Espírito Santo. Então a graça está na pedra. E a graça termina o trabalho. Ela conclui o trabalho. A salvação e a fé não é uma coisa que... A fé não é uma coisa que nós damos a Deus. A fé é uma coisa que Deus dá a nós. Vamos raciocinar. Lá em Efésios 2, verso de graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. De onde a fé não vem? Ela vem de Deus. Então, ele vir, não de obras. Por que ela não pode vir? Para que ninguém se glorie. É muito claro isso lá. Ok, em outras ocasiões voltaremos a aplicar isso com um pouco mais de ênfase. Mas veja, as mãos que lançaram as bases de reconstrução aí do verso 9. Mas elas fazem isso.
por meio da graça. Graça, graça. E por meio do Espírito. E por nenhum outro meio. Não é marketing, não é dinheiro, não é influência humana, é pela graça. E é pelo Espírito do Senhor. Então, só reconsiderando aí, olha, houve o primeiro templo, o templo da criação que Deus fez por seu Espírito. E lá ele colocou o nosso primeiro pai, Adão. O primeiro templo, como é que chamava-se? Éden. E Deus estava com o seu povo e andava no meio do seu povo. E agora, em Apocalipse, Deus anda no meio dos candeeiros. Exatamente igual. Tá? E isso era o santuário do jardim. Então, em Êxodo 31, chega a hora da construção do tabernáculo. E esse é o segundo templo, a presença do Senhor conosco. A palavra tabernáculo significa a habitação de Deus com o homem. Então, o segundo templo. E quando o templo de Jerusalém foi construído, então esse é o terceiro templo. Ok? Davi, o rei levantado por Deus, e Salomão o construíram. E agora também Zorobabel reconstruirá o templo. E esse é o quarto templo, de acordo com esse mesmo padrão estabelecido pelos seus antepassados, no poder exclusivo do Espírito Santo. Agora, nos dias do Novo Testamento, cadê o templo? Você é o templo. E é por isso que o fogo pairou sobre a cabeça dos homens em Atos 2. Onde parava a coluna de fogo em Êxodo, ali era construído o tabernáculo. Agora, onde para aqui o Espírito Santo, onde para a coluna de fogo em Atos 2? Sobre as pessoas. E agora, nós somos o templo. E é feito por meio de quê? Quais as duas palavras que o povo responde lá? Graça, graça. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, antes de você pregar, ore bastante. Depende de Deus, não depende de você. Faça o melhor que você puder. Prepare seus estudos. Prepare o seu sermão, ore pelo povo, ore por você, ore para que Deus conceda a você ousadia para entregar com toda intrepidez a palavra de Deus. Mas saiba que Ele vai terminar a sua obra por poder do Espírito Santo e por meio da graça. O que garante isso são as duas oliveiras. Ambas apontam para Jesus Cristo. Bem, e por que só tinha um templo em cada uma dessas vezes? Porque eles apontavam para Jesus Cristo. Então, deixa eu dizer para você que é importante isso. Tudo que se fazia no templo, hoje você faz em Jesus Cristo. Tudo. Quem queria ir a Deus ia ao templo. Agora, quem quer ir a Deus vai a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo é Jesus Cristo agora. Então, Jesus Cristo diz que ele era o templo também. Ele ficou olhando e os discípulos disseram, mas que pedras, que lugar fantástico. E Jesus fala, esse templo será destruído e ele será refeito em 3 dias. E ele estava falando de quem? Estava falando de si próprio, da sua morte. Era disso que ele estava falando. Então, irmãos, agora vocês e eu somos o templo do Senhor, construído pela graça.
Não podemos nos esquecer disso de modo nenhum. Construído pela graça. Ok. Zacarias 9:6 diz assim, olha. E aqui é um texto bem interessante, que diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nunca pelo nosso marketing ou pela nossa habilidade, não é pelos nossos músculos ou cérebros que pecadores serão salvos e os crentes serão sustentados. É sempre apenas pelo seu Espírito e por isso nossas pregações precisam ser regadas com muita oração. Muita oração. Então, você nunca vai gastar muito tempo implorando pelo poder do Espírito Santo na sua oratória, na sua pregação. E Deus nunca vai negar, porque esse é o meio de completar a sua obra. Ok? Então, nós temos aí agora, nessa ideia, a grande lição, a plenitude do Espírito em Cristo Rei. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz lá a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19. Bem, então essa deve ser uma das grandes lições deste texto, mas não é a lição principal ainda. Embora seja uma lição fantástica, a principal lição é que aquele que é maior do que Zorobabel que venceu a montanha de hostilidade do mundo, que parecia engoli-lo. Aquele que é maior do que Zorobabel superará tudo isso na montanha de hostilidade do mundo, chamada Calvário, no Calvário. E agora, pelo Espírito, ele edifica para si mesmo um templo, quando recolhe de todas as nações um povo para si mesmo. Jesus está construindo a sua igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela de jeito nenhum. Não prevalecem e nem podem prevalecer contra ela. Vós sois o templo do Espírito Santo. E há uma tentação aí, a tentação lamentável de ansiar pelos dias de glória. Nós queremos ter igreja grande, nós queremos igreja pomposa, e nós queremos ser populares. E a Bíblia diz assim, que o que cabe ao dispenseiro é uma coisa só. É ser achado fiel. É isso só que cabe ao dispenseiro. Então, a nossa preocupação não é de populismo, e nem é de sermos grandes, e nem de ter um nome influente. A nossa preocupação deve ser só de sermos achados fiéis. Bem, aí tem um versículo que eu vejo muita gente usando de forma inadequada, tá, no nosso texto. E quando nós temos um versículo muito usado, popularmente conhecido de forma errada, nós precisamos corrigi-lo. Bem, essa pedra que fala aí é isso aqui, ó. Então, essa é a pedra chamada pedra angular. Veja que se essa pedra aqui for retirada do arco, se essa pedra for retirada, todo o arco vai ruir. E essa pedra aqui é importante. Então, essa pedra é Jesus Cristo. Tá? Isso é importante. Agora, o texto diz assim, quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Eu tenho ouvido tanta pregação recomendando às pessoas
para não desprezar os dias de humilde começo. Talvez você já tenha ouvido também. Mas o texto está mandando é você desprezar os dias de humildes começos. Ele não está falando para você não desprezar os dias, ele está falando para você desprezar esses dias de humilde começo. Certo? E por que disso? Bem, o verso 10, então. Vamos lá, nesse verso de novo. Quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, o grande rei. O grande rei. Ok? Então, era um dia de pequenas coisas nos dias de Zacarias. O dia de Zacarias foram dias de humildes começos. Tá? Então, você vê a promessa no verso 10 aí. Ageu 2:3 entrega a mensagem de Deus ao povo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido, diz lá Ageu, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, a primeira glória? Então, Zorobabel aproxima-se com um prumo, ou talvez, em uma tradução melhor, com uma pedra de esquina. Com essa pedra aqui, ó, Zorobabel aproximava-se. E essa pedra representa quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a pedra é escolhida em sua mão e o trabalho final será feito por último. E o projeto será completado finalmente por obra do Espírito de Deus e por obra de Jesus Cristo. Só, exclusivamente de Jesus Cristo. Então, vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Ponham isso no coração a qualquer custo. Não se esqueçam disso. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Aquele a quem nos aponta Zorobabel vai além e aponta para um dia quando todo o olho verá o trabalho de suas mãos e a sua obra será completada. Ele vai terminar o que começou em seu coração e em seu mundo, e você dirá com João, lá em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Coisas melhores estão por vir. Precisamos disso, entender isso sempre. Novo céu e nova terra. Então, deixa eu dizer o que são os dias de humilde começo. Tá? Os dias do Éden foram dias de humildes começos. O primeiro templo, dias de humildes começos. Os dias do Êxodo foram dias de humildes começos. O segundo templo e o tabernáculo foram dias de humildes começos. Os dias do templo de Davi foram dias de humildes começos.
Isso foi o terceiro templo. Os dias de Zacarias são dias de humildes começos. Isso é o quarto templo. Os dias de hoje são dias de humildes começos. E a reconstrução do templo em nosso coração ainda fala de dias de humildes começos. Tudo isso é apenas um humilde começo, quando comparado ao verdadeiro templo no céu. Então, nós olhamos para esses humildes começos, eles não são nada. Comparado ao templo do céu, ao templo celestial, vale a pena você investir a sua vida na pregação, vale a pena você investir a sua vida e gastar-se e ser gastado nesta vida em benefício daquilo que está por vir. Porque o que você, por mais que você conheça, por maiores que sejam as coisas que você já tenha visto, são só dias de humildes começos. Então, quem olha para isso entende a função de Zorobabel e vê o prumo na mão de Zorobabel, então despreza os dias de humilde começo e vive em função do que há de melhor. Os dias de Zacarias foram dias de humildes começos e os dias de hoje ainda são dias de humildes começos. É uma lição fantástica nesse versículo. Uma lição maravilhosa. Vale a pena nós investirmos a nossa vida, porque nós não fazemos ideia do quão maravilhoso é o templo no céu. A vida no reino celestial. Então, Zacarias capítulo 4 tem muita coisa para nos ensinar. É uma coisa fantástica. O Éden, dias de humildes começos só. Aquela maravilha toda do Éden, só humildes começos. O Êxodo, o templo lá, o tabernáculo, só humildes começos. O templo de Davi, só humildes começos. O templo de Zacarias, só humildes começos. Nossos dias, só humildes começos. Comparado a Apocalipse 21, ao que nós veremos naquele dia. Isso é o que nos aguarda, não é descritível, não dá para conhecermos, não dá para sabermos. Coisas que os olhos não viram, são coisas que o ouvido não ouviu, e são coisas que o coração não sentiu. Mas tudo que existe neste mundo e que já existiu, o melhor que já existiu neste mundo, são só humildes começos. Quando eu estudei Zacarias capítulo 4, eu me encantei com estes ensinamentos. E agradeci a Deus, dei glórias a Deus por estes ensinamentos. Então, irmãos, eu acho que se nós tivéssemos nos nossos seminários, pelo menos, por exemplo, nós temos 8, 9, às vezes em alguns seminários, semestres de teologia sistemática. Mas o que nós vamos pregar é teologia bíblica. Não é? Nós vamos expor texto, teologia bíblica. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós devíamos, no mínimo, ter tanta teologia bíblica quanto teologia sistemática. Para não dizer que devíamos ter mais teologia bíblica do que teologia sistemática. Mas alguns seminários dão um semestre de teologia bíblica. Pasmem com isso. Não compreendo, porque eu estudo os livros proféticos do Antigo Testamento
estudo os textos do Novo Testamento e cada vez eu estou mais convencido de que o que nós precisamos é de teologia bíblica. Prega a palavra. Prega a palavra. Este é o mandamento. As duas oliveiras. E essas oliveiras dão suprimento de azeite, que representa o Espírito Santo, e de que não por força, nem do Senhor. Deus nos abençoe e nos ensine a viver de acordo com a sua vontade, não é?